E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Aqui é Guilherme. Continuando então nossa série de leitura comentada do nosso lar. Bom, dizendo que eu tô com alguns projetos paralelos de aqui pro canal, de fazer algumas entrevistas e é claro que uma vez ou outra também eu sempre trago algum vídeo fora do nosso lar, mas é, só dando um aviso mesmo. E Bom, continuando, né? Estamos aqui no capítulo 24, se eu não me engano. 24. São 50 capítulos. O Kindle mostra aqui que a gente está em 42% do livro, então chegando na metade, basicamente. 24. O impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia, Moradia está entre aspas aqui. Continuamos a irradiar o apelo da colônia, em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a agregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem, ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias e funcionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, Guerra na Ásia, em 1940, Guerra do Vietnã, será? O que aconteceu em 40? 43, né? Enfim, nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, né? Entre aspas. Velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 39, então o livro é de 40 e pouco, mas ele estava relatando então aqui, ó. Estamos em agosto de 39. Seus últimos sofrimentos, então acho que ele vai falar acho que do Hiroshima e Nagasaki, né? Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Ah, não vai começar a Segunda Guerra, né? Ele terminou em 45, é. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lícia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Mas, de um modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas, logo após a morte do corpo físico.
Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade na Terra e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz contra a guerra do mal. Movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé, que o Senhor nos abençoe. Voltei um pouco aqui, achei interessante que ele falou: cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Aqui, marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. As coletividades indefesas. Eu estou agora, como eu já disse, num coletivo também, um coletivo popular, e a gente falou sobre isso nas últimas reuniões, sobre como a gente está isolado, sabe? Eu acho que a gente é o único coletivo que tem um cursinho popular da cidade, lá em Hortolândia, né? Eu tô em Campinas, mas Hortolândia é 25, 30 minutos daqui. É o único cursinho popular de lá. E a gente fica falando abertamente sobre assuntos que, às vezes, se isso vaza lá de dentro, pode ser um problema, sabe? É uma preocupação que temos, né? Então, as coletividades indefesas, né? Me achei muito interessante sentir isso, né? Com o que eu tô vivendo agora. Enfim, a essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos de Monardia. Tudo inútil. Porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Livas em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável.
Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amargoso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Acabou o capítulo. Interessante, né? Eu vi em algum lugar, mas Jesus não, é Chico já falava, né? Eu acho que eu falei isso num dos primeiros vídeos que eu tenho no canal, antes de começar, inclusive, a série do Nosso Lar. Mas Chico falou que nós somos a humanidade que merecemos. Não que merecemos, mas nós somos a humanidade que fomos outrora. Então, em 39, as coisas estão ocorrendo, a guerra vai explodir, né, em 1939, a Segunda Guerra vai explodir, porque nós construímos aquele mundo até 39. E hoje, em 2026, a gente construiu um mundo pós-guerra e que a gente tenta não explodir uma terceira guerra, explodir literalmente, né? Mas, além de uma guerra realmente, a gente ainda está brigando contra racismo, contra homofobia, contra feminicídio, sabe? A gente está brigando por esses valores que Jesus veio há 2000 anos falar para nos amarmos, né? Então é muito difícil. E isso só tá assim porque muitas pessoas de bem se calam, né? Eu incluso. Então a gente precisa ter voz, a gente precisa dar voz, a gente precisa ouvir, como diz acho que talvez alguns capítulos anteriores, saber ouvir as pessoas que falam que estão com dor, né? O- os pretos, as mulheres, os LGBTs, né? Por exemplo. Então, e também tem um vídeo rolando agora do Fábio Porchat, agora em março de 2026, né? Ele falando assim, cara, imagina que há 200 anos, lá em 1800, a gente chega para os escravos e fala assim, cara, aguenta só mais 200 anos aí, que daqui a pouco a gente daqui a pouco não tem escravidão mais. Aí ele fala assim, porra, legal, mas vai xingar a gente, né? Eu quero não ter escravidão agora, né? E aí ele puxa pra atualidade. Vai virar pra uma mulher e fala assim, cara, aguenta mais um pouco aí, aguenta mais um pouco teu marido te batendo, que daqui a 100 anos a gente não vai ter mais feminicídio, a gente não vai ter. Pô, ela fala, beleza, mas eu quero não morrer agora, né? Tem que morrer mais 3 milhões de mulheres, tem que, sabe, acontecer mais um monte de coisa pra gente parar de ter esses problemas, né? Então, então é difícil. Não é fácil mesmo. Eu nem lembrava desse capítulo. Enfim, beleza, pessoal? Obrigado por mais uma. Valeu, tamo junto.